Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual que é o horário que vocês vão assistir esse vídeo. Resolvi fazer esse vídeo com uns slides para a gente poder falar de intertextualidade, o conceito da intertextualidade, que é, obviamente, tem todos os slides aqui, né? Mas eu vou... Primeiro assim, vamos falar do conceito dela, que é o que todo mundo sabe, né? Que é o cruzamento de textos. Então, um conceito aqui da teoria e prática sobre a intertextualidade, vou ler para vocês. Quando os textos se cruzam por qualquer motivo, ou mais especificamente reproduzem integralmente ou fazem referência de passagem a textos escritos por outras pessoas, estão estabelecendo um diálogo com o original. Então, na verdade, esse diálogo ele é um diálogo material, né? Um texto, quando dialoga com outro, eu entendo isso como intertextualidade. E, obviamente, quando você tem um discurso que dialoga com outros, né? Ou um próprio texto que dialoga com um discurso, a gente tem interdiscursividade, que é um conceito mais amplo, ligado à teoria da análise do discurso, né? Há uma perspectiva de Bakhtin, que eu já falei desse autor para vocês na sala, que tem relação com heterogeneidade discursiva. Mas vamos nos ater então nesta aula aqui, nesta fala, né, que vai durar aí uns 10, 15 minutos, para não ficar cansativo, e pelo e-mail ou pelo direct vocês podem me enviar perguntas sobre a intertextualidade mesmo. Então, por exemplo, aqui, minha terra tem... Faltou a palavra terra aqui, me desculpem. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Gonçalves Dias, que é um texto conhecido, né? Um poema conhecido aí no aspecto romântico do Brasil, no romantismo do Brasil. Eu nasci além dos mares, os meus lares, meus amores ficam lá. Então esse poema de Casimiro de Abreu dialoga com Gonçalves Dias. Um sabiá na palmeira, longe, Drummond dialoga com Gonçalves Dias. Minha terra não tem palmeiras, dialoga com Gonçalves Dias. Minha terra tem cruzeiro onde canta a raposa. Isso aqui é um canto de uma torcida de um time lá de Minas, o Cruzeiro, que também dialoga com o texto de Gonçalves Dias. Isso aqui a gente pode considerar como uma paródia, né? E aí eu vou elencar também a diferença de paráfrase, paródia, alusão, apropriação, epígrafe, citações, que são recursos da intertextualidade. Ou seja, a intertextualidade seria um texto que dialoga com outro, ou um texto que dialoga com vários textos, vários outros textos, na perspectiva sempre material, eu sei de onde é. E dentro da intertextualidade a gente tem paródia, paráfrase, epígrafe, alusão, citação, apropriação e assim por diante. Minha Dinda tem casca. Isso aqui é um texto do Jô Soares, que é obviamente uma crítica, né, à época do ex-presidente que sofreu impeachment, o Fernando Collor de Mello. Minha Dinda tem cascatas onde canta o curió, não permita Deus que eu tenha de voltar para Maceió. Minha Dinda tem coqueiros da ilha de Marajó, as aves aqui gojeiam não fazem cocoricó. O meu céu tem mais estrelas, minha várzea tem mais cores. Esse bosque reduzido deve ter custado horrores. Percebam que é um texto que gera humor, obviamente, mas o humor ele não está atrelado à risada, ou você pode entender ou não entender. O humor é a crítica. Então por isso que eu considerado isso aqui uma paródia, porque a paródia é um movimento de apropriação, de produção de um texto se apropriando de outro, para gerar subversão, para gerar crítica, para gerar humor, para gerar negação. Um exemplo bom também é esse aqui. Lembrando que todos esses slides vão para vocês, não dá para falar de todos, tá? É um poema vou assinalar aqui para vocês, que eu coloquei na ordem invertida, um poema do Manuel Bandeira, intitulado O Bicho, um poema famoso, tá? Que o poema ele tem uma crítica à miséria. Então veja bem, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato. O bicho era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Fica perceptível aqui a crítica dele à miséria. Um autor desconhecido se apropria da estrutura do poema de Manuel Bandeira, se apropria da estrutura do poema de Manuel Bandeira e produz um outro poema subvertendo a crítica do Manuel Bandeira. Ou seja, ele não está criticando o poema em si. Ele está apresentando para o leitor uma outra possibilidade de entender a miséria. E aí, que possibilidade é essa? O político, a mesma estrutura. Vi ontem um político, na luxúria do plenário, cantando voto entre os deputados. Quando persuadia algum comparsa, seu partido não perguntava, unia-se com falsidade. O político era um cão, era um gato, era um rato. O político, meu Deus, já foi um homem. Então veja bem que a perspectiva crítica do poema aqui do autor desconhecido, pego na internet, não tem uma fonte de origem, ele é uma subversão. Então ele não critica propriamente o poema do Manuel Bandeira. Ele faz uma crítica à miséria mais profunda dentro de uma perspectiva assim, olha, se existe a miséria, existe a corrupção. Então é uma outra forma de estabelecer a crítica, que é o contrário, né, quando o Jô Soares faz aqui a crítica direta ao Fernando Collor, à corrupção e ao impeachment e a todo o processo. Tem outros exemplos aqui dentro da literatura, enfim. É uma interação, então olha aqui, outro conceito, né? É uma interação entre textos, um diálogo que se dá entre eles, a intertextualidade está ligada ao conhecimento de mundo, que deve ser comum ao produtor e ao receptor de texto. Então, às vezes, um texto que pode cair numa prova, enfim, que está dentro de uma questão para que avaliem vocês, uma charge principalmente, tiras, esse texto ele tem um diálogo com o outro. E aí eu preciso de um conhecimento de mundo para poder perceber essa relação, né? Não é simplesmente fácil, às vezes, detectar a intertextualidade. Então, o que vocês têm que saber é que a intertextualidade é um diálogo entre textos. A intertextualidade, existem recursos para ela, né? Que os dois principais que se diferenciam é paráfrase e paródia. E depois a gente tem outros tipos de recursos, como recursos alusivos, que eu vou falar dele aqui um pouquinho, que geralmente muitos alunos, muitos de vocês fazem isso nas redações, né? Sobretudo quando se pensa em dissertação, às vezes começa uma dissertação fazendo uma alusão a um período histórico, ou uma dissertação, ou uma alusão a uma passagem bibliográfica, ou até mesmo literária. Então seria referência a obras ou alguns dos seus signos, personagens, episódios, cenas, autores, cujo efeito argumentativo é endossar, ampliar e reafirmar o ponto de vista de enunciação do texto em que se insere. Então veja bem aqui um exemplo simples, né? Você tem aqui uma tira e uma charge. Na primeira você está fazendo alusão à Branca de Neve, né? Que é uma brincadeira do Maurício de Souza, espelho, espelho meu. Existe uma garota mais linda que eu? Nessa tira não. Enfim, gerou humor, né? Um efeito de sentido humorístico e que faz alusão à Branca de Neve. E o segundo já é uma charge com uma crítica mais profunda, né? Fazendo alusão a Chapeuzinho Vermelho. Os olhos ali é o lobo mau, que podemos entender como uma metáfora a condição dos políticos, enfim, da corrupção. A reforma é uma reforma política, uma reforma agrária, enfim, essa charge de 2003. E a Chapeuzinho Vermelho somos nós, brasileiros, velha, cansada, com os pés entrocados e com dificuldade de caminhar para frente, né? Como se fosse o próprio brasileiro com essa dificuldade. Então, isso a alusão. A apropriação consiste em retomar um texto primeiro, modificações, sem identificar nem fonte de autoria. Na verdade, a apropriação ela é um recurso muito peculiar, que está muito próximo à interdiscursividade. E hoje, cada vez menos é possível identificar apropriações, porque
você incorre no plágio. Mas aqui, por exemplo, acho que vocês conhecem essa música, é do Legião Urbana, Renato Russo, Monte Castelo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Presta bem atenção aqui quando ele fala assim: é só o amor que conhece o que é verdade, o amor é bom, não quer o mal, não sente inveja e se envaidece. Aqui ele pega ipsis o poema de Camões. O amor é fogo que arde sem se ver, isso cantando, né? Está na letra da música. E essa primeira passagem é uma passagem da Bíblia. Então ele se apropria, né, de forma literal, obviamente, como um recurso intertextual legítimo, e constrói a música. Está aqui as duas passagens, texto bíblico. Amor é o dom supremo, ele muda, você pode observar que ele muda a conjugação verbal, né, faz uma adaptação. E o soneto de Camões, que ele se apropria de forma legítima. Lembrando aí que o soneto de Camões, ele tem esse soneto aqui, um dos sonetos mais conhecidos de Camões, ele tem uma relação de paradoxo, né? Ele é paradoxal porque a proposta de Camões aqui é dizer que o amor não dá para ser explicado. Então ele constrói aqui metáforas, sinestesias, antíteses, para dizer que o amor não dá para ser explicado. Enfim, dois conceitos importantes: paródia e paráfrase. Paródia, né, é a ironia, a subversão, a negação, é a crítica. E a paráfrase é a recuperação de um texto por outro de maneira dócil. O que é o dócil? Isto é, eu não mudo o sentido. Seu processo de construção e seus efeitos sentidos. Também resume ou recontar uma história é parafraseá-la, né? Então a gente faz isso todo o tempo. A gente está parafraseando textos de outros, ou às vezes por meio de alusão, às vezes por meio de citação, mas não dá para caracterizar um texto como paródia e paráfrase. Não tem como ele ser paródia e paráfrase, né? Se você pensar bem, vamos pegar um filme aí muito conhecido, o Shrek. O Shrek é uma paródia. Então existe ali uma ironia aos contos de fadas, representado pelo ogro, né? Pelo burro, que é o cavalo, enfim, por todos os contos de fadas que constroem ou construíram e ainda constrói no nosso imaginário social uma perspectiva de amor perfeito, de amor, enfim, muito romantizado, né? uma abordagem muito romantizada. E o que é o Shrek? Ele é uma ironia a tudo isso, sem, obviamente, desconstruir o significado do amor. Ele só apresenta, ele subverte, né, os contos de fadas. Por isso que ele é uma paródia, né? Ele subverte tudo isso e apresenta para o receptor, né, para quem está assistindo ao filme, e é um filme para criança, né, que existem outras, de maneira sutil, que existem outras possibilidades de pensar o amor. O amor existe, mas não daquela forma que foi construída pelos contos de fadas. Enfim, citação, transcrição do trecho de autoria alheia. Enfim, a citação ela pode ser íntegra, ela pode ser direta ou indireta, né? Isso a gente sabe porque a gente faz muito em redação. E a epígrafe, que é essa citação fora do texto, geralmente encontrada muito em livros, enfim, em histórias. Intertextualidade na pintura e publicidade, né? Você pode perceber aqui que na pintura é uma uma paródia, né? Mona Lisa, 1503, 1507, e a Mona Lisa com esse bigode, essa barba, que de acordo com alguns críticos da arte, isso aqui é uma maneira de representar Da Vinci, né? A publicidade também utiliza muito isso como recurso de humor, obviamente como estratégia de venda, né? A Mona Lisa Bombril, Mona Lisa Coca-Cola, a Mona Lisa Sexy, Mona Lisa Fashion, enfim, de Mona Lisa tem um monte de paródias, né? Aqui a gente já tem, presta bem atenção, Almoço na Relva, o 1863, é uma pintura, e essa pintura foi parafraseada. Percebam que existe aqui
uma reafirmação da pintura por outras estratégias, né? Eu não sou professor de História da Arte e nem vou me arriscar aqui a entrar muito nos detalhes, mas você pode perceber que vocês podem perceber que as mesmas figurações que existem aqui no primeiro quadro existem aqui, né? Com outra abordagem. Eu peguei aqui também a logomarca do PAN de 2007. Essa é a logomarca, né? Então você pode perceber que isso é uma paráfrase e que isso também é uma paráfrase. Por quê? Porque o efeito de sentido é positivo. Existe um efeito de sentido positivo aqui. Então aqui as cores, né, na relação semiótica, as cores vivas, elas trazem um encantamento para a coisa, né? E aqui está a atleta de braços abertos, parafraseando aqui, né, fazendo uma representação de Cristo. Venham atletas, vocês serão bem recebidos. Venham as pessoas assistir os Jogos Pan-Americanos, que vocês serão bem recebidos, bem acolhidos e protegidos, né? Perceba que é um cara da segurança pública, um representante. E é dessa mesma tira da logomarca você tem a paródia. Então é totalmente a crítica, né? Sempre a crítica ali subentendida com o Rio de Janeiro violento. Então você tem a logomarca e você tem aqui vítima de bala perdida, nas mesmas cores aqui, obviamente para representar. Então aqui nós temos paródia e aqui, e aqui nós temos paráfrase, paródia na publicidade, né? O famoso Chico Bento, e aí existe uma tela, né? O Caipira Picando Fumo de 1893, Almeida Júnior, 1850, 1899, não se tem muita exatidão dessa tela. E o que aconteceu aqui, né? Só trocou ele picando fumo aqui pelo Chico Bento descascando milho, que é um personagem que traz uma representação do sertanejo, né? O que é o brasileiro na essência. Então aqui a gente tem outros exemplos, eu vou parando por aqui, tá? Tem aqui, eu coloquei para vocês por último aqui um conto de fadas para mulheres modernas, depois leiam para se distrair um pouco, brincar, ele é lúdico, né? Um conto do Luiz Fernando Veríssimo, e uma questãozinha aqui também para vocês responderem oralmente, e qualquer coisa me chamem no direct, né? Mandem perguntas por e-mail, pela Juliana, e eu estou aqui torcendo para que a gente consiga passar por essa situação difícil o mais rápido possível, tá? Tudo de bom para vocês e tenho certeza que a gente vai se ver em breve. Um abraço.